Em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o DIFAL, incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, não poderia mais ser cobrado pelos estados a partir de 2022. O ano virou e agora? Já estamos em 2022, como é que fica essa questão? Começa agora mais um vídeo da coluna Opinião Legal, breves comentários sobre o dia a dia da advocacia tributária. E aí, turma do Direito Tributário? Antes de dar minha opinião legal, é importante a gente entender como é que toda essa história começou. Em 2015, por meio da Emenda Constitucional 87, foi autorizada a criação e cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, o DIFAL, sobre as operações interestaduais destinadas a consumidor final. Segundo essa emenda constitucional, uma parte do ICMS nessas operações interestaduais seria devido ao estado de origem da mercadoria. E uma outra parte, o diferencial de alíquota, o DIFAL, seria devido aos estados de destino. Em seguida, o CONFAS criou o seu Convênio de ICMS número 93, definindo alguns procedimentos tributários que deveriam ser observados e cumpridos e seguidos nesse tipo de operação. A partir daí, os estados criaram suas leis locais, estaduais, impondo essa obrigação tributária. Mas logo surgiu uma controvérsia jurídica sobre os critérios de apuração desse DIFAL. Isso porque cada estado criou suas próprias regras de apuração e nem sempre essas regras são iguais. Então, muitos contribuintes foram ao judiciário contra essa cobrança, ajuizaram suas ações em todos os estados. Em fevereiro de 2021, no ano passado, 6 anos após o advento daquela emenda constitucional 87, é que o mérito do caso foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, num recurso extraordinário com repercussão geral e numa ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo decidiu que o DIFAL só poderia ser cobrado após a edição de uma lei complementar que estabelecesse normas gerais e padronizadas, definindo os critérios de apuração desse imposto. Decidiu, portanto, que na forma como vinha sendo cobrado o DIFAL era completamente inconstitucional. E uma vez editada essa lei complementar, aí sim os estados poderiam validamente voltar a cobrar o DIFAL. Por outro lado, o Supremo deu aí uma colher de chá aos estados, porque ele decidiu que, mesmo inconstitucional, os estados poderiam continuar cobrando o DIFAL ao longo de 2021 e que essa decisão dele de inconstitucionalidade só valeria a partir do ano subsequente, 2022, este ano em que estamos agora. Isso é o que se chama no direito de modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei ou de um tributo. O Supremo declara a inconstitucionalidade de uma determinada regra, mas ao mesmo tempo decide a partir de quando é que essa inconstitucionalidade vai de fato valer, vai ser aplicada na prática. Aqui, pessoal, eu queria abrir parênteses para comentar essa questão específica da modulação. Ela foi criada por meio de lei para proteger o contribuinte, mas a verdade é que ela vem protegendo os interesses do fisco. Para ele, virou um grande negócio criar um tributo inconstitucional, cobrar esse tributo ao longo de vários anos e no final, quando o Supremo decide que esse tributo é inconstitucional, pedir a modulação dos efeitos para não ter que devolver aqueles valores que receberam indevidamente. Pois bem, voltando ao assunto. Ao longo de 2021, os estados pressionaram o Congresso Nacional para que aquela lei complementar mencionada pelo Supremo Tribunal Federal e que seria o requisito para a validade da cobrança do DIFAL fosse aprovada e sancionada pelo Presidente da República. Nasceu então o projeto de lei complementar número 32 de 2021,
que foi aprovado no âmbito do Congresso Nacional, nas duas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados, e na sequência, em dezembro de 2021, já encaminhado para a sanção do presidente da República. O problema começou porque se esperava que o presidente sancionasse esse projeto ainda em 2021, lá em dezembro, logo após a sua aprovação pelo Congresso Nacional. Mas isso não aconteceu e o presidente só sancionou essa lei complementar, que é a Lei Complementar 190, no início de janeiro, agora em 2022. A Lei Complementar é do dia 4 de janeiro e ela foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022. E ela diz lá no seu último artigo, expressamente com todas as letras, que deve ser observada a noventena ou a anterioridade nonagesimal, ou ainda o prazo de 90 dias para a produção dos seus efeitos. Então, apesar de publicada no dia 5 de janeiro, ela só, de fato, produz seus efeitos a partir do dia 6 de abril de 2022. Bom, aí o problema vai piorando, porque alguns estados passaram a cobrar o DIFAL desde o dia 1º de janeiro de 2022. Outros estados anunciaram, como por exemplo o Ceará, que não cobrariam esse DIFAL antes daqueles 90 dias e que só cobrariam, portanto, após o dia 6 de abril de 2022. E outros estados simplesmente silenciaram, não disseram nada, nem se vão cobrar no início do ano ou se vão esperar a data lá anunciada, 6 de janeiro. A partir daí, muitos especialistas do direito tributário começaram a se manifestar nas redes sociais, na internet, anunciando que esse DIFAL só poderia ser cobrado no ano seguinte, em 2023, por força do princípio da anterioridade anual ou anualidade. Aí, para tornar esse ambiente ainda mais inseguro e incerto, no dia seguinte à publicação da Lei Complementar 190, o CONFAZ publicou o seu convênio de ICMS número 236, anunciando que a cobrança do DIFAL poderia iniciar já no dia 1º de janeiro de 2022. E tem mais um elemento aí, é que alguns estados, a exemplo de São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco, ao longo de 2021, já sabendo da aprovação do projeto da lei complementar, saíram na frente e alteraram a sua legislação local e estadual, adaptando-a às novas regras padronizadas da Lei Complementar 190. Os outros estados nada fizeram e talvez tenham que, ao longo agora desse ano 2022, promover uma alteração na sua legislação para adaptá-la às novas regras da Lei Complementar 190. Pois é, diante desse cenário todo não poderia ser diferente, né? Os contribuintes, os profissionais da área tributária, advogados, contadores, estão se sentindo completamente perdidos e inseguros. E agora, como é que fica essa questão? Minha opinião. Primeiro, se o presidente da República tivesse sancionado essa lei complementar lá em dezembro, como se imaginava que ele faria, uma parte desse problema sequer existiria. Segundo, é lamentável o silêncio de alguns estados, das suas secretarias de fazenda, que até agora não anunciaram se vão cumprir a tal da noventena ou se vão começar a cobrar o DIFAL desde o início de janeiro. Esse silêncio só contribui para aumentar o estado de insegurança e incerteza experimentado pelos contribuintes e pelos profissionais da área. Terceiro, para mim é indiscutível, é inquestionável que o DIFAL só pode ser validamente cobrado a partir de 6 de abril de 2022, respeitado, portanto, os 90 dias mencionados pela própria Lei Complementar 190. Isso porque a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito clara. Somente após o advento de normas gerais e padronizadas sobre o critério de apuração é que o DIFAL pode voltar a ser cobrado pelos estados. As regras foram criadas pela Lei Complementar 190, que foi publicada no dia 5 de janeiro desse ano, 2022. Mas ela só produz efeitos, segundo ela mesma diz, 90 dias depois.
Então, o convênio do CONFAZ passou por cima da própria lei complementar, o que juridicamente não se pode admitir. 4. Sempre que houver criação ou majoração de imposto, deve ser respeitado o princípio da anualidade. Com isso, o imposto só pode ser cobrado no ano subsequente ao da publicação da lei que ou criou ou majorou. Mas aqui nesse caso, houve criação ou majoração de imposto? Não. De fato, a Lei Complementar 190 não criou nem majorou o DIFAL. Ela fixou critérios subjetivos relacionados à sujeição passiva e territoriais para a apuração do DIFAL. A cobrança do imposto se dá, de fato, com fundamento na lei local de cada estado. E os estados precisam adaptar agora a sua legislação às novas regras introduzidas pela Lei Complementar 190. Como eu já disse, alguns estados já fizeram isso, como São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco, por exemplo. Outros estados ainda não fizeram essa adaptação e precisam fazer. E outros estados talvez não precisem, porque a sua legislação já seria compatível com as novas regras da Lei Complementar 190. Bom, as leis estaduais já vigentes, incompatíveis com essas novas regras, não podem ser aplicadas, nem agora, nem depois. E as alterações na legislação de cada estado só produzirão efeitos a partir do ano subsequente, por força do princípio da anualidade. Então, se um estado alterar a sua legislação para adaptá-la à Lei Complementar 190, e se fizer isso esse ano, em 2022, essa nova regra só poderia ser aplicada no ano subsequente, em 2023. Mas as leis produzidas em 2021, no ano passado, já poderiam ser aplicadas agora em 2022, como é o caso de São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco, por exemplo. E eu afirmo isso e chego a essa conclusão amparado em um precedente do Supremo Tribunal Federal proferido quando julgou o tema 1094, segundo o qual as leis ordinárias estaduais editadas após emenda constitucional, mas antes da entrada em vigor de lei complementar, são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da data da vigência da referida lei complementar. Eu, particularmente, discordo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é um precedente importante que não pode deixar de ser levado em consideração na análise dessa controvérsia jurídica. Então, o que fazer diante de tudo isso? Que providências devem e podem ser adotadas pelos contribuintes? Primeiro, qualquer cobrança de DIFAL realizada antes de 6 de abril de 2022 merece ser atacada judicialmente por meio de mandado de segurança para que o princípio da noventena, os 90 dias, sejam respeitados, com base na própria Lei Complementar 190. 2. As cobranças realizadas em descompasso com as novas regras introduzidas pela Lei Complementar 190, no que se refere aos critérios de apuração do imposto, também merecem ser atacadas em juízo, também por meio de mandado de segurança. 3. As cobranças realizadas a partir de 6 de abril também podem ser atacadas por meio de mandado de segurança. A ideia é tentar afastar essa cobrança para que ela só seja implementada a partir do ano subsequente, respeitado o princípio constitucional da anualidade. Mas essa não será uma tarefa fácil, porque isso pressupõe a superação desse precedente que eu citei ainda há pouco. E no caso das leis produzidas em 2021, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, por exemplo, essa missão se torna ainda mais difícil. De qualquer modo, a recomendação é judicializar absolutamente tudo e o quanto antes, porque a modulação praticada pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos vem prestigiando exatamente os contribuintes que litigam, que judicializam, que recorrem ao Poder Judiciário.
e desprestigiando os contribuintes que pagam sem questionar e que optam por não judicializar. O caso da alíquota majorada do ICMS sobre as operações com energia elétrica e telecomunicações é um excelente exemplo disso. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação dessa alíquota majorada, mas permitiu a sua cobrança até o final de 2023 e só autorizou a restituição dos pagamentos a maior para aquelas empresas que já haviam judicializado quando o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento desse caso. Isso é lamentável, mas é a situação atual por que passamos. Pois é, pessoal, eu sempre digo que nunca dá para a gente esgotar e falar tudo sobre um determinado tema. Mas eu espero que esse breve conteúdo possa de alguma forma contribuir no dia a dia da advocacia tributária de vocês. Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo, hein? Forte abraço, luz e paz.